Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Muito bem, o nosso podcast Narrativas do Antropoceno começa hoje falando sobre muita coisa interessante. Vamos falar de Beethoven, vamos falar de Mozart, vamos falar de Theodor Adorno e, sobretudo, vamos falar de literatura e meio ambiente. O nosso encontro de hoje conta com a participação especial da professora Sheila Pitombeira, que vai me ajudar na formulação de perguntas ao nosso entrevistado. Nós convidamos o amigo e professor Jorge Matos Brito de Almeida, que eu conheci no ano de 2013, no curso de Introdução aos Estudos Literários, ministrado na graduação em Letras da USP. Jorge é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP desde 2001. Graduou-se em Filosofia pela Universidade de São Paulo no ano de 1992, tendo obtido o grau de doutor pela mesma faculdade em 2000. Foi professor visitante na Universidade Livre de Berlim e na Universidade de Paris 8. É tradutor de obras de Theodor Adorno, tem experiência nas áreas de Filosofia, Letras e História da Música, com ênfase em autores da teoria crítica, atuando principalmente nos seguintes temas e subáreas: modernismo, vanguardas, estética, história da música, teoria literária e literatura comparada. Bom dia, professor Jorge. Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Sempre é um prazer falar com você, com seus colegas advogados cultos, esperançosos na melhora do Brasil e que para isso também lutam de maneira heróica, né, em defesa dos direitos do meio ambiente, dos menos favorecidos, e da cultura e de tudo mais. Então, sempre é um prazer falar aqui para vocês, aqui do IBAP, e os colegas do Guilherme. O Guilherme é escritor, contista, romancista. Ele teve aula comigo, mas eu aprendi muito com ele também. E continuo aprendendo nesses encontros sobre ecocrítica que ele organiza tão bem e que nós estamos participando já faz alguns anos, né? Acho que já uns 4, 5 anos. E sempre aprendo muito com você e com seus colegas da área do direito. Muito obrigado, Jorge. O professor Jorge, ele foi meu professor no primeiro ano de letras. Eu fiz, na verdade, uma terceira graduação na USP. Eu consigo recuperar o meu dinheiro de ICMS, pelo menos em termos de faculdade. Entrei na USP em 1977 e nunca mais saí de lá. E a letras foi minha terceira faculdade. Primeiro eu fiz o direito, depois eu fiz a Escola de Comunicações e Artes e em 2013 entrei em letras e terminei agora em 2018. Jorge, daqui é o nosso primeiro programa e eu gostaria de que seja um diálogo com amigos, com especialistas, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões que eu apresentei ao início, né? A relação entre as artes, principalmente as narrativas, né, na literatura, no cinema, e como a situação planetária, né, a questão da poluição, da crise da biodiversidade, das mudanças climáticas surge dentro da literatura. Mas eu gostaria de começar aqui, para a gente iniciar o debate, falando um pouco sobre a sua formação acadêmica. Você se formou em filosofia e se tornou professor, aliás, um brilhante professor de teoria literária na USP.
Seu livro, Crítica Dialética em Theodor Adorno, Música e Verdade nos anos 20, foi publicado em 2007 e é, de acordo com a apresentação feita à obra, uma reprodução com algumas modificações da sua tese de doutoramento, defendida em 2000. Eu lembro que, em 2003, você, Jorge, já havia traduzido o primeiro volume das Notas de Literatura de Adorno. Aliás, fica aqui até a pergunta, e os demais volumes, pretende traduzir ou a gente vai ter que continuar procurando as traduções em espanhol? Existe alguma perspectiva? A editora Duas Cidades publicou só o volume 1, né? Só a primeira parte da... Já respondendo, então, essa sua questão, atualmente eu faço parte, junto com outros colegas, da comissão editorial das obras reunidas de Theodor Adorno, que estão sendo publicadas pela editora da Unesp, já estão, acho que já temos 12 volumes publicados e há vários outros previstos. Então, vai sair um volume com as 4 notas de literatura, talvez o próximo ano, sem ser esse ano próximo. Eu estou mais trabalhando em revisão agora das traduções e organização dessa coleção do que na tradução, mas tem a minha mão em todos esses livros também, e é uma coleção muito bacana que eu faço parte da comissão editorial junto com outros colegas, né? Agradeço a sua introdução aí, sempre generosa, né? E eu acho que o aspecto da minha formação que tem a ver com o nosso debate específico é que, vindo da filosofia para a literatura e de uma tradição ligada à teoria crítica, eu estou muito atento à historicidade das questões da forma, dos temas, da recepção das obras de arte. E no meu doutorado, por exemplo, Música e Verdade nos anos 20, eu quis justamente retirar a filosofia da música do Adorno de uma perspectiva mais sistemática, mais metodológica, e inseri-la num debate que era o debate mais rico da época, que era o debate da música nos anos 20, da qual o Adorno participou como crítico, como editor e até como compositor. Então, essa tentativa de dar solo histórico às questões. E ampliando esse lado da minha formação para o que eu posso contribuir com vocês aqui nesse debate sobre as referências literárias ou o papel da literatura no tratamento dos temas que vocês discutem sobre a questão do antropoceno, do meio ambiente e tudo mais, da natureza, é não perder de vista essa historicidade, né? Se nós pensarmos na história da literatura, o próprio conceito de literatura já é histórico, já é até recente, né? Antes você tinha o conceito de poesia, o conceito de arte, o conceito de belas artes, que a gente não usa mais tanto nesse sentido mais amplo, né? Literatura é uma coisa que começa a ser discutida a partir do século XVI, com a República das Letras, as letras das academias renascentistas e tudo mais, né? Mas e as formas literárias também se modificam muito. Hoje é difícil você sentar e ler um soneto no jornal, como tantas vezes aconteceu, ou você comprar a última epopeia lançada, ou escrever uma égloga, ou uma ode a um acontecimento, né? É uma coisa que mudou. E essas mudanças históricas que acontecem durante a história da literatura têm a ver com mudanças gerais da história como um todo. Nesse sentido, quando a gente vai pensar na relação da literatura e da sua história, portanto, com a questão ambiental, nós temos que pensar não apenas na mudança das formas, mas também na mutação histórica do próprio termo, do próprio conceito de natureza. Natureza, durante a história, foi concebida de forma muito diferente. Também não apenas para evitar aqui uma visão eurocêntrica, não apenas no tempo, mas também no espaço, né? A concepção de natureza ela é muito variada e diversa. Então, determinadas obras configuram em si mesmas, em formas específicas, referências a uma visão de mundo na qual a relação entre o homem e a natureza está exposta e tratada de maneira expressiva, literária, que isso varia durante a história. Só que nós estamos lendo essas obras hoje, num ponto de vista específico da história. Então, não é também para nós tentarmos sempre recuperar historicamente, né? Para não dizer historicistamente, que é pejorativo, mas do ponto de vista do historismo, você tentar ter a ilusão de que você pode ler aquela obra tal como os contemporâneos que primeiro a receberam a leram. Não, isso não vai acontecer.
Então, nós temos os nossos problemas, a nossa sensibilidade, a nossa formação, e nós somos expostos e lemos toda a história da literatura, a partir de determinados pontos de vista e questões muito pessoais, e também essas questões pessoais que ecoam questões sociais, políticas mais amplas da nossa época. Então, essa questão da historicidade é muito importante. Pensar a literatura e meio ambiente é também pensar história, e as modificações que durante a história a relação entre o homem, a arte e o meio ambiente sofreram e foram formalizadas em diferentes obras que nós estamos lendo e recuperando. E às vezes as questões que nós fazemos hoje a determinadas obras do passado, mediadas por problemas que nós estamos vivendo, nem sempre correspondem aos problemas vividos pelos leitores primeiros ou intencionados pelo autor daquela obra. Mas isso não também algo que precisa ser pensado, mas também é algo que não pode ser deixado de lado, porque a leitura sempre nasce de interesses e questões de um horizonte de expectativa, para falar sobre como o termo da estética da recepção, que é atualizado pelas diferentes gerações de leitores e pelos diferentes leitores, né? Então, acho que na minha formação essa questão da historicidade é importante. Talvez a minha formação filosófica tenha sido hegeliana demais e pouco kantiana. Então, em vez de definir os conceitos, eu prefiro pensar neles expostos durante a história. Eu acho que para o debate que você propõe, literatura e meio ambiente, é sempre bom lembrar essa historicidade inerente às formas e aos temas. Jorge, nesse livro que você traduziu, né, do Adorno, existe uma passagem, um capítulo intitulado A Ferida Heine, em que Adorno comenta o seguinte: desde que a arte burguesa existe, desde que os artistas tiveram de ganhar a vida por conta própria, sem patronos, eles acabaram reconhecendo secretamente, ao lado da autonomia da sua lei formal, as leis de mercado, produzindo para quem quisesse comprar. Só que essa dependência desaparecia por trás do anonimato do mercado. Isso permitia ao artista aparecer diante de si mesmo e dos outros como puro e autônomo, e mesmo essa aparência era vista como algo digno de honra. Você poderia falar um pouquinho, a gente pegando aqui o gancho aqui da própria formação do Adorno e de sua área de pesquisa principal, como é que você vê a relação estabelecida entre música, literatura e as leis de mercado, pegando a literatura que surge do início da cidade, da vida urbana, para os dias de hoje? Olha, uau! Essa é uma pergunta muito, muito complexa, Guilherme, como todas as que você faz. Nesse trecho específico do Adorno, ele, como bom dialético que está chamando a atenção para uma contradição relevante historicamente. Quer dizer, a conquista da autonomia do artista, ou seja, dele romper com os laços ainda feudais que o ligavam aos mecenas, às cortes e tudo mais, leva a uma subordinação ao mercado. Mas isso num período em que a burguesia está rompendo os liames e grilhões do modo tradicional de funcionamento da arte, uma arte sempre destinada a ser utilizada ou pela igreja, ou pela corte, com temas e formas já até pré-estabelecidas e censuradas e controladas. O mercado abre a possibilidade de uma liberdade efetiva, que era a liberdade da burguesia nesse período pré-revolucionário, inclusive, né? De você expor aquilo. Hoje o termo é importante, mas é um fator imprescindível para a discussão do todo o iluminismo do século XVIII, que é a esfera pública. Na esfera pública, não importa se você é o conde tal, é o barão tal, você entra num café iluminista, você tem a sua razão como a sua principal arma. E há uma certa igualdade ali no jogo do debate. Saindo de lá, você pode dizer, não, eu sou o barão, aqui eu mando, e aí você depois vai enfrentar a revolução com quem tiver desgostoso com esse estado de coisas. Então, de fato, tanto na música quanto na literatura, a ampliação do mercado editorial, na literatura um pouco antes, já no 17, né, mas no 18, com, por exemplo, um gênero que nasce graças a isso, que é o romance. O romance moderno nasce no século XVIII, justamente no país mais avançado da época, que é a Inglaterra, como expressão do desenvolvimento
de uma classe média urbana esclarecida e de um mercado literário que não era apenas pela compra do livro, mas também envolvia bibliotecas circulantes, gabinetes de leitura, venda de fascículos, vários outros expedientes que tornavam o produto, a mercadoria, acessível a todos os outros. Aí nós temos os primeiros grandes romancistas, Defoe, Richardson, Fielding, depois Sterne e tantos outros. E depois na França, com os iluministas enciclopedistas, que também tinham esse ímpeto de oferecer ao público, o que é a enciclopédia, senão essa pretensão de universalizar o conhecimento humano para além das barreiras da nobreza, da aristocracia, né? Então você tem esse impulso na literatura antes. Se você pensar na literatura anterior, você, em todos os livros, romances e obras poéticas anteriores, você tem lá a dedicatória a um grande rei ou a um grande membro da corte ou a um príncipe que autoriza a publicação daquela obra. E as obras que não passavam por isso, como as de Diderot, por exemplo, e Voltaire, elas circulavam ainda no 18 subversivamente. E vários desses autores foram presos. Beaumarchais, Voltaire, Diderot, Rousseau, todos foram presos. Então não era uma coisa fácil. O mercado proporcionou não só a difusão maior das obras literárias, como também essa, entre aspas, autonomia. Uma autonomia que, no entanto, depende das leis e das regras do mercado, das editoras e de todos os entraves econômicos que geram adequações ao público e ao aspecto mercantil da obra configurada. No caso da música, por exemplo, já que você falou, quem estava fazendo essa transição pela primeira vez eram Haydn e Mozart. O Haydn se aposenta lá, ele passa a vida toda compondo para a família Esterházy. Ele era um criado da família Esterházy, uma das famílias mais ricas e poderosas do Império Austro-Húngaro. Quando ele se aposenta, é que ele tem condições de, contratado por um empresário, o nome era italiano naquela época, empresário, um empresário judeu inglês, Solomon alguma coisa, ele é contratado para ir para Londres. Ele vai para Londres 2 vezes, apresenta suas obras em Londres e ganha dinheiro lá. Passando nessa viagem para Londres, ele para em Bonn, onde ele ouve um jovem pianista, compositor, e fica maravilhado, que é o Beethoven. Fala, olha, quando eu voltar, você vai estudar comigo lá em Viena. E aí, bom, os franceses, Napoleão, invadem Bonn, o Beethoven tem mesmo que ir para Viena, e tem algumas aulas com Haydn, dedica suas primeiras obras ao Haydn, e é o primeiro que rompe com isso. O Mozart, ele estava rompendo. No final da vida, ele é contratado pela Ópera de Praga para fazer as óperas com Da Ponte, e o Don Giovanni já é uma dessas empreitadas. E a flauta mágica também era uma questão já fora da corte. A corte, inclusive, não gostou de Don Giovanni, não gostou da flauta mágica. A corte habsburga do Império Austro-Húngaro não gostava muito dessas obras que tinham algum aspecto revolucionário, maçônico e iluminista. Mas ele conseguia, pela autonomia do mercado, chegar a isso. Mas morreu cedo, né? Morreu tragicamente o Mozart. Então, coube a Beethoven ser o primeiro a fazer as famosas academias. Academia não no sentido antigo, mas no sentido novo, que eram o quê? Concertos públicos privados, em que a pessoa, o músico, oferecia suas obras, contratava os músicos, essas obras eram expostas e o público pagava por elas. E essas obras depois eram comercializadas pelas editoras que tinham interesse na difusão dessas obras. Beethoven é o primeiro exemplo de artista moderno, portanto, potencialmente livre. Mas isso não o impediu de ter ainda que fazer muitos favores e depender do favor de vários mecenas, aristocratas do Império Austro-Húngaro, e de escrever como a Missa Solenes, por exemplo, para a entronização do príncipe e tudo mais, porque ainda era um período muito complicado. E depois, só no final, no meio do 19, com o romantismo, é que você tem, de fato, com Baudelaire, a partir de 1830, mais ou menos, com o romantismo já estabelecido, é que você tem essa possibilidade de vários artistas viverem
Porque a questão do copyright, também dos direitos, era muito complicada na época, né? Então, essa é uma longa história bem interessante. Como isso está hoje, se você me perguntar? Hoje isso está numa revolução, porque hoje os meios de difusão pela internet, pensando um pouco como Adorno e atualizando o pensamento do Adorno para o tempo moderno, gera uma impressão de liberdade que, na verdade, depende de todo um aparato tecnológico bilionário das grandes corporações tecnológicas que oferecem essa liberdade em troca de dados, em troca de produção, em troca do seu próprio conteúdo e também publicidade e tudo mais. Então, nós temos, de novo, essa questão da liberdade plena, mais um grau de autonomia. Hoje eu não preciso de uma Rede Globo para fazer um vídeo, não preciso de uma editora para publicar o meu próprio livro. No entanto, eu entro também num meio que também é dominado por lógicas de mercadoria, numa nova fase do capitalismo, muito diversa daquela que ocorria com Beethoven, que Adorno pensava e que agora nós estamos vivendo. Não sei se consegui adiantar um pouquinho de uma resposta que levaria um curso inteiro para a gente discutir Sim. aqui. Você falando do Beethoven, eu me lembro assim da minha infância. O meu primeiro contato com a música erudita foi justamente pela sorte de ter na minha casa. Meu pai tinha uns LPs, ele tinha a primeira e a sexta sinfonia de Beethoven. E a sexta sinfonia, que é a pastoral, que eu viajava com a pastoral, eu ficava imaginando as cenas, são 5 movimentos, né? E cada um evocando uma situação pastoral, a tempestade, a alegria dos camponeses. Daqui talvez tenha sido uma das primeiras vezes em que eu pensei em se estabelecer um contato entre a arte e a natureza. Pois é, mas aí nós entramos numa questão muito interessante, Guilherme, justamente em relação à Sexta Sinfonia. Por quê? Porque a Sexta Sinfonia ela foi apresentada no mesmo dia que a Quinta, junto com o Quarto Concerto também para piano. No mesmo dia eles estrearam, a Quinta e a Sexta. E enquanto a Quinta, toda a Sinfonia do Destino, tem várias referências à Revolução Francesa ali, várias e várias, né? A Sexta, tradição, pensa que é uma pastoral, uma relação com a natureza e tal, mas recuperando testemunhos da época e com as novas pesquisas sobre a relação de Beethoven com a política da época, lembrando que ele estava no Império subjugado pelo Napoleão e tinha tido uma enorme atração pelo Napoleão e tinha mantido sua atração pelos ideais revolucionários franceses contra Napoleão depois, né? Depois que Napoleão se assume imperador em 1804. Então, se nós formos pensar na Sexta Sinfonia, ela é recheada de citações à música revolucionária francesa da época. Então, quando a gente pensa nos camponeses, não são os camponeses pastorais do classicismo, são os camponeses com as foices de trabalho indo buscar os seus direitos, rompendo com a ordem feudal. Quando a gente pensa em tempestade se aproximando, isso tem um caráter alegórico muito forte, muito bonito, que não passava despercebido aos ouvintes da época, inclusive com referências específicas a músicas e hinos e canções revolucionárias que eram conhecidas de todos na época e que hoje se perderam. Por exemplo, na Quinta Sinfonia, nós temos o primeiro motivo, tan, 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 né? E depois nós temos uma inversão disso no final. Primeiro é o motivo do Prometeu, o motivo do destino, né? O pessoal chama. E no final nós temos a inversão disso. Em vez de 3 curtas e uma longa, tan, 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 nós temos a inversão. Tan, 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 que para todo mundo na época significava o quê? La liberté, la liberté. Então, se você ouvir de novo o quarto movimento da Quinta Sinfonia, você vai ouvir La Liberté, o destino se transformando em liberdade. Poxa, que coisa mais impressionante do que isso? Na Sexta Sinfonia, a natureza, as imagens naturais estão muito ligadas não a uma atitude contemplativa diante da natureza, mas a uma relação de um ciclo natural que era propriamente revolucionário, ou seja, esse ciclo de força, de vontade, de apaziguamento, da tempestade, da paz futura, a ideia propriamente de história,
que o Beethoven está inserindo na música do ponto de vista dramático. Está transformando a sua obra, as suas sinfonias, num discurso que contém uma história em si, não uma história programática, mas musicalmente, autonomamente, a sua temporalidade já é uma temporalidade do devir. E não por acaso, o Edmund Wilson, o Lukács e outros que pensam o nascimento da história com Vico e Hegel, mostram como Vico e Hegel têm uma relação muito forte com a biologia, com a questão do quê? De processos históricos que têm menos a ver com as leis da física newtonianas, kantianas, mas com processos naturais que envolvem um decorrer no tempo, um devir. E a história nasce daí. Então, o Beethoven, na Sexta Sinfonia, ele está representando a natureza e a natureza humana como algo em constante mutação, o que na época era revolucionário, porque ninguém queria mudar nada. Os aristocratas justamente queriam barrar a história, queriam barrar a revolução. É muito interessante isso do ponto de vista da recepção moderna de Beethoven. Você falou da alegoria, né? Da utilização, por exemplo, da tempestade como alegoria, também como representação da mobilização popular, da revolução. Isso daqui acontece na literatura, a tempestade no mar, em Homero, ou em Virgílio, ou a tempestade até nos Lusíadas, como representação de uma tensão política, de uma explosão popular contra uma tirania, contra uma situação determinada, né? Uma situação de opressão. Sim Agora, e não, Guilherme. Muito boa essa sua lembrança. Mas há dois lados aí, eu acho. Há a utilização da tempestade, desse poder da natureza como um momento de ação, como algo que leva e que representa a ação humana, mas, por outro lado, nós temos que lembrar que paisagens grandiosas, grandes tempestades, maremotos e tudo mais, também foi utilizado pelo romantismo como a imagem do sublime. Esse sublime é o que tornaria o homem pequeno diante do poder da natureza. E essa visão do sublime é muitas vezes ligado a um sentimento antirrevolucionário também, de uma natureza que está para além da ação humana. O homem não pode nem agir diante de uma tempestade. São duas interpretações alegóricas conflitantes, como é próprio da alegoria. A alegoria permite justamente isso. De um lado, a representação revolucionária da ação humana, tendo como significante um objeto natural, por outro, da incapacidade de ação humana, da passividade necessária dos homens diante da grandiosidade sublime da natureza, da qual nós temos que respeitar como fator divino e tudo mais. É interessante que o romantismo tem esse lado contraditório. O romantismo é, ao mesmo tempo, utilizado como ênfase do princípio revolucionário nacionalista por muitos autores e tradições literárias e musicais da Europa. O romantismo tem essa questão de fornecer às nações que acabavam de surgir uma história, um ideal, mitos próprios e tudo mais. Basta pensar em Wagner, Verdi, os nossos românticos aqui, reunidos no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, querendo propiciar à nova nação uma literatura própria, desvinculada da sua matriz portuguesa, que era, na verdade, contra quem a gente tinha se tornado independente, né? Mas, por outro lado, o romantismo também viu na natureza, principalmente, um elemento antirrevolucionário. O Raymond Williams, no livro O Campo e a Cidade, vai mostrar bem como os vários poetas românticos, vários dos poetas românticos ingleses, vão idealizar a natureza como um meio não conspurcado pelo progresso, pela indústria, pela sujeira, pelo proletariado, ou seja, era uma natureza intocada, uma natureza ainda pastoral dos nobres sentimentos, uma natureza da elite do campo, da elite aristocrática, ainda saudosista e nostálgica do seu poder anterior, que estava abalado e, no caso da Inglaterra, estava se juntando a esse novo mundo da indústria. Então, quando a gente pensa na relação entre natureza e literatura, nós temos que ver que as possibilidades são amplas, né? Como você disse muito bem.
também podem servir como meio de gerar a ação, mas também, eu lembro, podem servir como meio de evitar a ação em função de uma contemplação de que nada se pode fazer, é melhor ficar diante do sublime. Mas em toda situação, em qualquer situação, qualquer que seja a alegoria, qualquer que seja o objetivo daquela alegoria, a gente percebe que sempre vinha sendo, sempre ao longo da história, né, sempre foram utilizados elementos da natureza. Então, a tempestade, ou então o dilúvio, né, de Noé, sempre foram elementos da natureza inseridos e que eram destinados a uma representação determinada. Isso daqui, quando é que começa a haver uma referência direta àqueles elementos, não mais como alegoria, mas como um fato concreto que afeta a pessoa e uma descrição dos efeitos daquela força da natureza sobre a vida humana. Eu faço, por exemplo, uma referência aqui ao Decameron. A introdução do Decameron, eu reli o Decameron no ano passado, entre março e abril, e fiquei esgotado, fiquei tenso, porque o que eu lia lá era exatamente o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, aquele eu acho que talvez seja uma referência importante para a gente pensar nessa relação da arte e da natureza como um dado concreto. Depois, você falou do Defoe, ou a gente fala do Swift, do Defoe, do Diário do Ano da Peste, enfim. Eu queria que você poderia falar um pouquinho... Né? 2 anos, porque eu acho que são sempre 2. A peste sempre duram 2 anos. A gente é que achou que essa ia ser mais rápida, mas não. A população relaxa, acha, bom, agora acabou, mudamos de ano e daí volta. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse aspecto? Quando é que começa a natureza a aparecer na literatura como um dado concreto que afeta a humanidade? Olha, eu não sou especialista em ecocrítica, então eu vou mencionar um momento em que eu sei que isso aparece de uma maneira interessante, que é no Renascimento, principalmente no Renascimento italiano, na passagem do 14 para o 15 e vai até o 16. Nós temos ali uma modificação na própria ideia do que seja a arte, do que seja o artista. Os chamados artistas são também observadores da natureza. E o princípio de representação da natureza de maneira fiel e fidedigna, e de você admirar a natureza pela sua harmonia, pelas suas regras implícitas e buscar reproduzir. Isso é uma ideia classicista, uma ideia que está lá na Antiguidade Clássica, que eles estão recuperando agora. A natureza não mais como simples fruto da intervenção divina, mas como uma questão geométrica, funcional, racional. Então, nós temos nas pastorais de vários autores, como Marini, por exemplo, já quase no Barroco, mas da própria ideia do Michelangelo, que também era poeta, que também era escultor, fez a famosa escada lá da Biblioteca Laurenciana, arquiteto, desculpa, e também um grande escritor, e o Leonardo da Vinci também é um exemplo, né? Você tem essa atitude de observar a natureza e buscar na natureza a inspiração, não apenas em termos de temas, mas em termos de formas. Formas. Então, o ideal classicista como um ideal harmônico, organizado, como a natureza. E que, inclusive, admite dissonâncias, admite rupturas, como a natureza também admite. Então, esse eu acho que é um momento decisivo aí dessa relação da arte com a natureza, que parte dessa atitude comum a essa nova mentalidade de observar o mundo tal como ele é. Isso vai para o Barroco e se desdobra nesse ideal da natureza luxuriante, da natureza concupiscência, da natureza exagerada, de um lado, e no mundo protestante, da natureza serena, sóbria e tudo mais. Então, a imagem de natureza completamente diferente. Então, você tem as cornucópias convolutas da arte barroca no sul, e você tem o quê? O surgimento de algo prosaico, que é o desenvolvimento da natureza morta, que é o interior burguês, a natureza morta, no norte, né? Principalmente nos Países Baixos, na Alemanha. Você tem a natureza morte nascendo em Bruegel e em outros,
como aquela natureza já domesticada, já domada, já trazida para o interior da casa e organizada. Então, isso é muito interessante. A professora Bettina Bischoff é uma grande especialista nessa relação entre pintura e história da literatura e tem trabalhos muito interessantes sobre o surgimento da natureza morta como um novo princípio. E aí nós temos no Hegel as duas coisas, porque o Hegel ele vai chamar esse lado da natureza morta de o surgimento da pintura prosaica, que se contrapõe ao quê? A pintura poética do Barroco, que é sempre cheio de imagens poéticas. Nada é o que está lá. Tudo é referência a um outro, tudo é alegórico, tudo é contraditório, isso a gente sabe, né? Então você tem esses dois caminhos que a arte se desenvolve, do 16 para o 17, com todos os seus períodos de barroco e de neoclassicismo juntos, até que chega na tensão neoclássica, romântica, realista do 19. Aí surge uma outra coisa, que é a noção de realismo. Aí quando chega o realismo, nós temos uma nova visão ainda muito diferente da natureza. É difícil para nós brasileiros julgar isso, porque no Brasil o nosso romantismo foi realista e o nosso realismo foi romântico. Aqui tudo é meio embaralhado, porque o nosso passo em relação ao desenvolvimento da literatura e da história europeia, ele é ao mesmo tempo vinculado e ao mesmo tempo deslocado, né? Como diz a boa tradição dialética da teoria brasileira literária, que é iniciada lá no Antônio Cândido, que continuou com Roberto Schwartz, Davi Arrigulho, tantos outros grandes críticos. Então, nós temos esse momento em que a descrição da natureza brasileira, que é uma natureza exuberante, uma natureza grandiosa, o abacaxi. O Antônio Cândido fala o tempo todo do abacaxi, como o abacaxi aparece constantemente na literatura brasileira como um sinal do exótico, um sinal de algo próprio do Brasil, algo que não é conhecido da literatura, não é uma imagem típica da literatura europeia. O José de Alencar pode inserir lá os verdes mares, os pássaros brasileiros, toda essa questão da natureza brasileira, mas quando chega no realismo, tem todo um debate, por exemplo, entre o Franklin Távora e o Alencar sobre a fidedignidade da representação natural. O Franklin Távora falou, olha, Alencar, você não pode escrever isso sobre o Pampa, lá quando você escreveu o Gaúcho, porque você não foi lá, você não estudou, você não viu. A nossa literatura tem que fazer uma representação da geografia brasileira tal como ela é. E o Alencar tentou fazer isso, mas dando um sentido àquela vastidão do Pampa no Gaúcho, um sentido com ecos simbólicos, ecos políticos, porque o Rio Grande do Sul estava se separando, estava tendo um movimento de desunidade no Brasil já naquela época, e o Uruguai tinha acabado de se separar do Brasil, adquirir independência do Brasil, né? As pessoas não se lembram disso, mas o Uruguai se tornou independente do Brasil, era uma província brasileira. Então você tem essa questão que é muito tensa no nosso Brasil. E o Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira, vai mostrar como estudar a natureza no romance brasileiro é muito interessante. E na poesia brasileira também, mas principalmente no romance, porque o nosso romance ele é topográfico, ele é geográfico, ele é um romance de descoberta, porque mesmo o público leitor era um público leitor das chamadas ilhas, né? Da ilha de São Paulo, da ilha do Rio de Janeiro, da ilha de Salvador, da ilha de Recife, ou seja, esses pequenos arquipélagos de cidades litorâneas, para quem o interior do Brasil, o chamado sertão, no sentido mais amplo, era algo a ser conhecido, e a ser conhecido também literariamente. Então, a literatura como um meio de apresentar aos próprios brasileiros a grandiosidade e também a inhospitabilidade, né? Se nós pensarmos no Lima Barreto e no Bernardo Guimarães também, de várias paisagens, vários meio-ambientes, hoje nós chamaríamos várias regiões brasileiras, né? Então, isso é muito interessante. Quem estudava isso de maneira brilhante, estudou muito, é o meu querido colega Eduardo Martins, que infelizmente faleceu este ano, e ele era um dos grandes especialistas na relação entre literatura e natureza, e paisagem, e espaço. Tem um trabalho muito bonito que espero seja publicado pelo departamento agora esse ano ou próximo, sobre a imagem do sertão na literatura brasileira. Por falar nisso, o volume 28 da Revista de Direito e Política, que está saindo esta semana, é dedicado a ele, ao professor Eduardo Vieira Martins, e é aberto com um artigo que ele escreveu, Imagens da Natureza no Romantismo Brasileiro, da Euforia ao Terror.
É um trabalho que ele apresentou por ocasião do 21º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública. Para acessar a revista, basta entrar no site do IBAP, pode entrar pelo endereço advocacia.publica.com/RDP-28, RDP de Revista Direito e Política. Puxa, que bonito isso. E foi naquele congresso que você participou, né, Maria Antônia? Então me mande isso, por favor, porque eu vou repassar aos meus colegas e também a professora Miriane, que é a esposa dele, que ela vai gostar muito de saber disso. Uhum. Mas eu não queria deixar escapar aqui uma referência, a gente já está chegando aqui no século XX, mas voltando aqui para o século XV, veio para mim a imagem de Nuremberg, das gravuras de Albrecht Dürer. E realmente as gravuras que ele fazia, aquela do coelho ou da mãe dele, né, era uma coisa assim que, para a época, deve ter sido uma coisa assim espantosa, né? O grau de detalhes, de realismo daquilo na literatura, a gente vindo para a literatura brasileira, eu acho que não houve nada que pudesse ser análogo, né, a isso daqui, a não ser talvez em Euclides da Cunha. Euclides da Cunha o Dürer é muito anterior, né? 1480, né? Então, o Dürer o equivalente do Dürer seria o Boccaccio, um pouco, né? Essa atenção ao mundo tal como ele é. Agora, você tem razão, o Euclides da Cunha ele teve essa preocupação de descrição fidedigna, quase científica, que é um dos princípios do naturalismo, né? Da natureza, que o Frank-Távora também queria. Ele falava, olha, nós temos que reproduzir as paisagens brasileiras como se elas fossem fotografias. E esse é um ideal zolaniano. O Zola, não sei se o público que está nos assistindo sabe, o Emílio Zola, o grande escritor realista, naturalista, ele era também um grande fotógrafo. Ele era fascinado pela fotografia. E esse ideal de reproduzir a realidade tal como ela é um ideal muito importante para o naturalismo. O naturalismo é muito mais avançado e interessante do que quis fazer crer a nossa recepção que foi mediada pela tradição católica, de críticos católicos que desvalorizavam o naturalismo, falando o naturalismo tem a ver só com a questão da hereditariedade, do determinismo e tudo mais. Sim, isso é um dos elementos do cientificismo e da ciência que estão presentes no naturalismo. Mas o naturalismo também tem a ver com um impulso de representação realista que tem um conteúdo político muito forte. Bom, aí entramos no Lukács, que vai criticar um pouco isso, é uma grande discussão. Mas voltando à questão da natureza, vamos passar para o modernismo. O que é importante no modernismo? Já que estamos acompanhando isso tudo, no modernismo nós temos a percepção dada pelas 3 revoluções. O Stephen Jay Gould diria 4 revoluções que abalam a autoestima humana. Você tem, de um lado, Darwin, falando, olha, o homem não é o centro do universo, nós somos apenas mais um elemento de uma grande teia de evolução e nós não somos únicos criados, criaturas preferidas, nós somos o resultado do desenvolvimento baseado no acaso e tudo mais. Nós temos Freud, que diz, olha, o homem não tem domínio de si mesmo porque ele mesmo, dentro de si, tem o inconsciente, algo que ele nem tem consciência, que afeta e influencia muitas das suas ações e seus pensamentos. O terceiro seria Einstein, e poderíamos ampliar para a física como um todo, dizendo, olha, Newton não estava tão certo assim, porque não só a Terra não é o centro do mundo, mas não tem nem... O tempo e o espaço são relativos, tudo é relativo, e é complicado isso. E tem o quarto que o Stephen Jay Gould fala, que é no final do 19, a descoberta das camadas geológicas, que a própria noção de tempo é expandida de um jeito absurdo, né? As camadas geológicas mostram que tudo que nós conhecemos de história humana não sei se você se lembra do cosmos, né? Se fosse a história do planeta fosse um campo de futebol, a história humana é a última graminha ali. É muito pequena. Então, nesses abalos todos, o modernismo, abalado por tudo isso, e abalado também pela experiência da Grande Guerra, e a Grande Guerra teve um potencial devastador nas formas tradicionais de expressão, gerando novas formas.
Então, a relação da lírica, dessa identidade do homem com a natureza, como um sinal de algo bom, de algo, eu faço parte da natureza, isso é bom, isso é harmônico, isso é divino. Essa ideia romântica do ins grüne, de ir para o verde, que está presente nas pastorais também, na ideia do locus amenus, né? A sombra da árvore, o riozinho, o regato, você lá tranquilo, contemplando a natureza, e contemplar a natureza seria contemplar a si mesmo, já que você também faz parte da natureza. Com todas essas evoluções e com a Grande Guerra, você vê na paisagem devastada pelas máquinas, pelo bombardeio, pelas bombas, aquilo que era natural, de repente virou o quê? Ruína natural. Até hoje, se você passeia pelo norte da França, você tem um terreno que é marcado pelas crateras das bombas da Primeira Guerra Mundial, Então, ali, alguns autores dizem, e eu concordo, que foi pela primeira vez surgiu, mais do que pelo equilíbrio que ainda existia na Revolução Industrial, que foi um abalo na ideia de natureza, né? Aquela cidade natural, a ideia de transformar a natureza, o carvão, em energia e tudo mais, mas aquilo ainda estava lado a lado. Quando você tem a Grande Guerra, no seio de todas essas revoluções, você tem a ideia de que não, o homem pode destruir a natureza, assim como destrói a si mesmo, como pode destruir completamente a si mesmo. E o homem pode fazer isso a partir de algo que ele não tem tanto controle, que é a máquina. Ele acha que controla, mas isso foge, isso escapa do seu controle. Jorge, mas essa questão já tinha sido trazida pela Mary Shelley, pelo Percy Shelley e pela Mary Shelley principalmente, não é? Sim, a questão do domínio da natureza pela ciência e disso voltando é uma questão que está na base da ficção científica, na base desse romantismo, porque era tenso, mas ainda existia o potencial de criação e destruição. O Frankenstein cria a criatura e ela autônoma, e você tem depois essa volta. Era um potencial de criação e destruição. Na guerra passa a ser só destruição. E aí eu acho que é o início de uma tradição. A cena final da Montanha Mágica, as últimas páginas da Montanha Mágica. Exatamente. E de vários outros romances nos quais a imagem do idílio, a imagem da reconciliação possível, da redenção, é destruída. E a natureza se transforma em cacos, em algo degradado, em algo não acolhedor. É a imagem que nós temos das distopias atuais, né? Que são tantas, né? E que tem a ver com o quê? Agora entramos finalmente no nosso assunto, depois de quase uma hora de conversa. Tem a ver com aquecimento global, destruição do meio ambiente, expansão brutal do capitalismo em todas as fontes, excesso de população no mundo, excesso de consumo, formas de energia completamente poluentes e tudo mais. Então, plástico, né? Numa dos encontros que você organizou, eu fiquei abismado com a falta da regulamentação sobre plástico e o modo como o plástico é algo tão recente e que traz um desgaste ao meio natural absurdo. Agora nós estamos entrando já numa outra questão. Então o século XX tem toda essa questão da natureza que pode ser destruída e da volta dela, os monstros do Godzilla e tudo mais, e de vários momentos da ficção científica em que a natureza se vinga por ter sido atacada. E nós entramos no século XXI numa nova perspectiva ainda, Guilherme. A literatura tratando o quê? Tratando da possibilidade de modificar a natureza geneticamente, de criar novos mecanismos. Isso a ficção científica já havia adiantado com a ideia de terraplanização de outros planetas. Por exemplo, na trilogia de Marte, do Kim Stanley Robinson, que é bem interessante, que tem questões ecológicas muito interessantes. E na última obra dele, Nova York 2041, eu acho, uma data em que ele mostra Nova York já com os prédios submersos em função do aquecimento global e o modo como os andares e a variação da maré são objeto de especulação no mercado futuro de imobiliário especulativo, né? A maré subindo, isso já é mercantilizado, já é precificado, como se a destruição do planeta fosse algo a ser precificado. Então, voltando à questão da literatura, nós temos várias novas obras, e você as conhece melhor do que eu até, que estão tematizando essa relação do século XXI, não só de relação com a natureza, mas de modificação científica da natureza e modificação do próprio homem.
né? Modificação, estou falando genética, ou por implantes, ou por cognição aumentada, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou na minha casa, você está na sua, e nós estamos conversando graças ao meio tecnológico, né? Na medida em que isso virar algo que faz parte do meu corpo, o que vai acontecer, né? Que ideia de natureza a literatura vai ter que gerar? Um artigo interessante que deve ser escrito por alguém é como fica o sexo diante de tudo isso. Eu li uma matéria interessante na revista Wire há um tempo atrás de como a indústria da pornografia está na base da evolução de vários meios tecnológicos. Desde a fotografia, lá no início, a produção de fotografias eróticas, pornográficas, gerou muita renda e acaba gerando acumulação de capital, digamos, para a expansão da tecnologia, até o cinema. Depois do cinema você tem o videocassete, né, que permitia você ter o vídeo erótico na sua casa, até a internet, e agora nós temos possibilidades assustadoras de reconfiguração do sexo virtual, online ou por máquinas. Isso tudo a literatura já está tratando de maneira bem interessante. Eu tenho lido contos de ficção científica muito interessantes sobre isso. Não sei se você conhece o livro Lojas de Canela. Uma cena que me chamou a atenção, eu havia lido o Dr. Fausto, o pai do Adrian Leverkuhn, quando fala sobre o florescimento de cristais. Tem um aquário, né, que ele coloca produtos químicos e pedaços de metais, e eles vão crescendo, e ele fala maravilhado da formação disso aqui. E existe um paralelo muito interessante com uma cena desse livro, Lojas de Canela, em que se faz uma descrição quase idêntica, só que da formação de mofo num quarto fechado. E é muito interessante isso daqui, uma questão biológica, uma questão química, né? Eu me lembro que o filho ridicularizava o pai, achava muito cômico aquele êxtase do pai diante da formação dos cristais. Isso daqui, eu acho que dá para a gente traçar um paralelo com a realidade virtual, como a gente consegue transplantar, né, no nosso imaginário, como uma situação real, concreta, algo que é puramente artificial, criado, um produto de uma questão química que se forma, assim, de certa forma, está ligado até à ilusão da pornografia. Você imaginar o objeto do desejo sexual a partir de imagens, da mesma forma que você consegue imaginar uma natureza de onde não existe nada mais do que cristalização de sais, né? Sais coloridas que vão se formando. É impressionante, é impressionante. No Facebook, eu coloquei na minha página, há um tempo atrás, uma foto que eu retirei de um grupo de microscopistas amadores, né? E eles pegam produtos químicos e colocam sob o microscópio, e a imagem formada é assim, Kandinsky, é uma coisa impressionante. É aquela natureza colorida, geométrica, é uma coisa impressionante. E algo que não é vivo, não é vivo no sentido, né, é algo puramente químico, material, mas que adquire uma vida, uma beleza. Voltando à questão do meio ambiente, eu lembro que 2 prêmios Nobel de literatura recentes têm a questão ecológica, a questão dos animais em primeiro plano. Um é o Coetzee, Elizabeth Costello, que é essa figura imaginada por ele, que é um alter ego, escritora e tudo mais, com quem ele mesmo se identificou numa palestra, gerando um escândalo literário muito interessante, uma performance literária. Ela é uma vegana, uma vegetariana radical, né? E tem todo esse tema do respeito aos animais, o respeito à consciência e aos direitos dos animais, direitos legais, civis, mas direitos como seres sencientes. Isso atravessa várias obras do Coetzee, ou Coetzee, né, como os outros, mas ele mesmo se chama Coetzee, eu acho que é assim que pronuncia, já que ele se chama assim. E outra obra recente da Olga Tarkush, não sei se você chegou a ler, sobre os ossos dos mortos, também tem a ver com essa revolta contra uma destruição da natureza, dos animais, por puro prazer sadomasoquista, uma coisa sádico, na verdade. E a única esperança possível diante dessa natureza hostil, que eram os animais, eles estavam lá para ser caçados no momento que eles eram mais frágeis, que era no inverno, e eles eram caçados justamente nessa época, né? É muito bonito. Não vou contar mais, porque senão atrapalha a leitura de quem for ler. Mas só para mostrar como essa questão
nós sabemos, e no Brasil, como nós já bem sabemos, Inácio Loyola Brandão, Márcio Souza, tantos outros trazendo a questão ecológica em primeiro plano também, como tema literário fundamental das suas obras, né? Isso é algo bem interessante e você tem especialistas nisso aí para tratar. Eu vou deixar agora para o encerramento, para fazer os últimos questionamentos ao professor Jorge, a amiga Sheila Pitombeira. Sheila é professora de Direito Ambiental na Universidade de Fortaleza, Unifor, e é uma apaixonada por literatura, em especial literatura regionalista, literatura do Nordeste e, especificamente, nomeadamente, Raquel de Queiroz. Então, Sheila, por favor, pode dar a honra de fazer o encerramento do nosso encontro. Eu fiquei tão maravilhada com a explanação do professor Jorge que fiquei até bloqueada não só de interromper, como eu ainda estou assim num período de êxtase, de maravilhamento, né, se existe essa palavra, com a fala dele. E uma das coisas que ele falou no Zé de Alencar, e comentou uma coisa muito interessante que eu lembro que ainda no período de colégio, quando a gente estudava o romantismo do Zé de Alencar, se falava exatamente em ele enaltecer, né, toda a vegetação, todo o corpo florestal, e também a relação do índio, né, com o homem branco, o colonizador, tipo assim, o índio, ele pode ser bom como colonizador, desde que ele venha servir, venha tentar. E aí eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre isso, né, no Iracema, Guarani. Obrigado, olha, muito bom, Sheila, muito boa. Você é muito generosa, como sempre. Vocês são sempre muito generosos com as minhas falas aqui. Obrigado por ter assistido. E essa pergunta é muito interessante, porque eu sou cearense. Eu nasci em Fortaleza, né? E o meu avô sempre comentava, quando eu fui ler Iracema, ele comentava: isso aí está tudo errado. Eu falei: mas como, vô? Está tudo errado. Ele põe a montanha tal do lado errado do rio. Como é que dá para ir em 3 dias da Serra de Guaramiranga para não sei aonde? Não dá para isso, tudo assim. Mas aí eu falava: mas, vô, é justamente porque é uma obra romântica, né? Não é uma descrição realista do Ceará, é uma obra romântica. E o meu avô falava assim: é um absurdo, o pessoal fica falando bem da Iracema, mas o José de Alencar, que morava aqui, foi logo para o Rio de Janeiro, esqueceu tudo e fez tudo errado, né? E sem perceber que a representação ali era mais simbólica do que propriamente fotográfica, do que propriamente geográfica, né? Então é uma discussão que é muito próxima da minha juventude, essa questão. E sobre a relação com os índios, né? Isso é uma questão muito complicada e muito interessante você ter trazido, porque durante muito tempo na literatura, os índios, e não só os índios brasileiros, mas os povos originários de várias regiões do mundo, foram identificados com paisagem, com o mundo natural, em oposição ao mundo racional dos colonizadores, né? Isso, obviamente, é algo que foi já repensado pela própria tradição literária, quando o Antônio Cândido mostra que nas nossas duas epopeias, né, o Uruguai e o Caramuru, nós temos uma visão muito mais positiva do índio na sua relação e muito mais forte do índio em relação ao conquistador, ao colonizador, do que se tinha na época, né? Isso é uma coisa muito importante. Mas hoje fazer essa aproximação com a questão natural é mais complicada, eu acho. Embora ela possa ser feita de modo muito proveitoso, como fazem, por exemplo, os antropólogos e escritores que tentam pegar esse pensamento ecológico dos povos originários como modelo para repensar toda a racionalidade ocidental e a nossa relação com a natureza, né? Estou pensando no Davi Copenau, né? E em tantos outros que tentam pensar essas formas alternativas de constituição da relação do homem no mundo com o mundo, né? Então, no fundo, você está certa. No fundo, é recuperar uma ideia romântica
de busca de uma harmonia possível, né? Mas uma ideia romântica atualizada para uma prática política e para o mundo contemporâneo. Então, foi muito boa lembrança a sua. Agradeço muito também as suas palavras generosas. Bom, nós vamos então encerrar o nosso primeiro podcast, nossa estreia de Narrativas do Antropoceno, uma produção da Escola de Direito, Cultura e Cidadania do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, evento que contou com a participação do professor Jorge Matos Brito de Almeida, professor de Teoria Literária da Universidade de São Paulo, e a colaboração da professora Sheila Cavalcante Pitombeira, da Unifor, como debatedora. Jorge, muito obrigado, e eu espero que esse nosso podcast, assim como outras atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, contribuam para que o debate ecocrítico seja efetivamente implementado no âmbito das escolas de letras, das faculdades de letras e os estudos literários. Você entrou na USP quando mesmo? Na 2013. Então, de 2013 para cá, graças aos esforços muito seus e dos colegas reunidos, né, nos vários eventos que você organizou, isso já está se ampliando e a questão da ecologia, meio ambiente e literatura está conquistando um espaço relevante no curso de letras da USP. Parabéns. Parabéns para vocês. Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer.